cada vez que eu vejo esse cara, eu dou muita risada. Esse é um tequinho dos 16 anos de história desse programa. Chega de enrolar, Jorge, vamos trabalhar. Toca aí, Jorge. Ó. Ah, muito bem. Vamos abrir o programa, o solinho do Jorge. Eu vou conversar agora, vou receber com muita satisfação Kizzy Aguiar, assessora da integração racial aqui da cidade de Rio Claro, que está fazendo um belo trabalho e que vai me dar o prazer de falar comigo. Bem-vinda, Kizzy. Oi, Sérgio, obrigada Como pelo vai? convite. Por favor. Aqui é para entrar dançando? Pode ser também, aqui vale tudo, né? Ainda mais com o som do negão. Ai, sim. Muito bem. Você sabe que eu, antes de começar a conversar com você, eu queria deixar claro que eu já comprei cada briga por causa de preconceito na minha vida. Isso nos meus 16 anos de TV, nos 37 de jornal. Eu não admito. E aí eu quero abrir assim a minha entrevista falando com você o seguinte: como é que a gente pode conceber em pleno século XXI, depois de cento e tantos anos que acabou a escravidão, gente idiota, imbecil, que toma atitude que nem esses dois tomaram aqui? Como é que você acha que pode ainda ocorrer isso? Olha, Sérgio, realmente é uma situação inadmissível, né? Esse ano, agora em maio, dia 13 de maio exatamente, são 125 anos de Lei Áurea, né? Que é um marco legal que abole qualquer tipo de escravidão aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a gente continua presenciando no nosso dia a dia atitudes preconceituosas, ações que discriminam, e nesse último fim de semana a gente presenciou um fato até que inédito aqui em Rio Claro. A gente nunca tinha presenciado uma violência dessa forma e a gente hoje foi para as ruas para reagir, né, quanto a tudo isso, né, o preconceito que veio junto com uma violência contra um idoso que estava trabalhando, muito querido na cidade. Você acha, por exemplo, que eu costumava ver esse tipo de coisa no Rio, São Paulo, a gente sempre via isso pela TV. Você acha que seria um dia... Eu acho que você pensava como eu, que em Rio Claro, eu nunca vou ver esse tipo de coisa. Você achava a mesma coisa? A gente tem aquela segurança, né, de morar no interior, né, Rio Claro, uma cidade tranquila. Eu sou nascida aqui também. A gente sempre ouve dos nossos colegas do estado, do município de São Paulo mesmo, né, esses ataques de grupos neonazistas, mas aqui em Rio Claro a gente não esperava. A gente sempre quer esperar o melhor das pessoas, né? Não o pior, e de repente acontece essa ação, realmente foi o inesperável e o indesejável. Eu estava lembrando, por exemplo, você deve conhecer um advogado, o doutor Eurípides dos Santos, conhece? Sim, opa. Há uns 14 anos, 13 anos atrás, ele foi vítima de um preconceito aqui no então Banco Mercantil. Nem existe mais Banco Mercantil, né? E eu trouxe ele aqui nesse programa justamente para tratar daquele assunto na época, e foi questão de preconceito. Porque a gente fala preconceito, não é só preconceito de raça, de cor, não. É preconceito, eu chamo de intolerância, porque é em todo tipo de coisa, tá? E você vê que passou muito tempo. E parece que as pessoas ainda não se dão conta que parece que nunca vai acabar. Então, o que eu queria falar para você é o seguinte, até para que o nosso... Você, pessoalmente, já sentiu na pele assim? Vou ser bem direto, né? Na pele. Já aconteceu com você? É verdade. A gente fala, né? Só quem sente sabe. Exatamente. Já sofri discriminação, sim, por ser negra. E a gente vê todo dia. Mas quando era criança, agora... Quando era criança, a gente na escola, né? Por parte dos coleguinhas, que tem também a diferença. Agora, que também a gente acaba se apoderando mais, né, da nossa identidade racial. A gente sente nos olhares... né, em estabelecimento comercial, né, já sofri. Acontece ainda? Muito. Você chegar, a pessoa dar uma olhadinha minha também. E o nariz tortinho. Dá uma entortadinha. Verdade. Acontece, é muito Nessa comum. aí não tem dinheiro para comprar aqui. Verdade. Foi o que aconteceu comigo, foi essa situação. O segurança de uma loja veio me atender e disse: o que você quer aqui? Eu olhei para ele, eu falei: eu quero comprar o produto tal. Ah, você quer comprar? Sim, eu quero comprar, né? Ah, então eu vou chamar uma vendedora. Então, quer dizer, por quê, né? Veio um segurança me atender, perguntando o que eu queria dentro de uma loja. Geralmente a gente vai para consumir, né? Conhecer algum produto.
E isso foi recentemente, no final do ano passado. Então, já senti na pele, em vários locais também, no próprio ambiente de trabalho também. Enfim, no dia a dia, até conversando, né, com os amigos. O próprio filho do seu Benedito disse que na semana passada passou por uma situação muito de preconceito também, né, que ele foi abrir uma conta bancária, olha aí de novo o banco. E quando ele entregou o formulário de abertura de conta, né, a pessoa que recebeu o formulário falou, ó, só tem uma coisinha errada aqui. Você escreveu aqui, você tem nível superior, mas nível superior é só para quem faz faculdade. E ele tinha o nível superior, por isso que ele colocou. Então a gente vê essas situações no dia a dia. Não é possível que... O caso do Dr. Eurípides faz quase 20 anos. Exatamente. E novamente... Eu lembrei desse caso porque foi um caso famoso. E eu arrumei uma briga danada com o banco na época, né? E você sabe que isso, além do preconceito, é uma discriminação. Os caras Procon, viu? Se for no Procon, a gente vai pra cima, viu? Não pode existir. Mas eu queria dizer que eu estou conversando ao vivo aqui com a Kizzy Aguiar, que é assessora da integração racial aqui de Rio Claro. E nós vamos falar agora até de um ato, vou chegar lá, de um ato público. Você pode falar com a gente por e-mail, viu? E-mail, Facebook, mande sua mensagem, Hotmail, Facebook, Sérgio Santoro, entra se quiser fazer alguma pergunta, dá a sua opinião, é muito importante a sua participação aqui no nosso programa, a gente está ao vivo, né? E aguarda você. Eu vou mostrar, vou pedir para o Adriano colocar umas imagens do ato público que aconteceu hoje de manhã e a gente vai falar sobre ele. Põe no ar, Adriano, hoje de manhã. Na verdade, hoje de manhã a chuva atrapalhou um pouquinho, vocês estão vendo, né? Mas tinha bastante gente, eu estava lá, inclusive dei uma passada lá, antes de vir aqui para a TV. Senti uma união legal, senti assim uma corrente, teve uma hora que a Vera Lúcia estava cantando, aliás, na capela, né? O Senhor cantou na capela lá, um gogó, e todo mundo deu a mão, num sinal de união mesmo, achei muito legal. Tá bom, Adriano, deu para a gente ter uma ideia já. Kizzy, o que eu queria dizer assim, você acha que esses movimentos, eles têm que sempre continuar ou eles só podem acontecer? Por exemplo, a gente percebe que o pessoal costuma se unir um pouco mais quando acontece uma situação dessa. Mas esse movimento deve existir sempre, tipo assim, olha, vamos conscientizar a população que em Rio Claro, em lugar nenhum, pode acontecer esse tipo de coisa. Com certeza, a população ela tem que se estar mobilizando para tudo, não esperar o extremo acontecer, né? Claro que a gente também não precisaria disso, né? Se a gente tivesse uma sociedade que fosse mais de paz, né? Porque a gente vê essa onda de homicídios que está acontecendo agora em Rio Claro, não é brincadeira isso, né? Eu acho que daí fica até uma dica para uma outra mobilização da população de Rio Claro, porque o nosso ato foi voltado para a questão do racismo, mas pedindo aí direitos humanos, fim da violência, né? Mas a gente sabe que tem muitas outras questões que o povo tem que colocar a cara na rua sim e pedir mais justiça, né? Mais igualdade de direitos, de oportunidades, né? Não precisamos esperar acontecer um fato, né, como esse, que para esse sim que a gente tem intolerância, né, para esse tipo de violência, para a gente ir para as ruas. Mas ajuda muito a gente se mobilizar dessa forma. E você avalia, assim, como bem positivo, muito mais fortalecido, por exemplo, o que aconteceu hoje de manhã, que apesar da chuva e tal, obviamente que houve uma mobilização, houve uma união, né? O que eu senti lá, em todos os setores, uma união muito forte. Você sentiu isso também ou não? Você que estava ali em linha de frente, né? Fez até um discursinho lá e tal. Olha, foi muito bom assim, a recepção que a gente teve da população, das lideranças do movimento social, seja também pessoas ligadas a partidos políticos, organizações. Dá uma fortalecida na luta, porque brigar contra o racismo não é fácil, né? Você garantir a paz também menos ainda, né? Contra a violência nem se fale. A gente vê que às vezes nem a própria segurança pública, né, não dá conta disso. Então imagine nós, militantes de movimento negro ou ligado a algum segmento. Então a partir do momento que a gente tem esse apoio da população, de alguns segmentos, algumas lideranças da sociedade, e na ocasião não só de Rio Claro, mas da região e do estado,
a gente se sente mais fortalecido para continuar, porque o ato público foi um ato, foi uma ação de muitas outras que estão por vir, né? Uma série de encaminhamentos aconteceram. Você está até com uma camiseta, dá para dar um close na camiseta dela aqui, Guilherme? Vê se você consegue aí, só para mostrar a camiseta hoje que o pessoal só dar uma destacada, isso. Essa camiseta hoje todo mundo estava usando, né? Pelo menos uma grande parte e tal. Mas em cima desse assunto, é um cara aqui que trabalha comigo, né? Anda meio sumidinho hoje, está de volta comigo, com maior satisfação, né? E ele fala assim, o negão aqui, né? Sempre fala, e ele fala com orgulho, esse negão aqui. Então esse negão aqui é o seguinte,